Gênesis 25, nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Por vezes a igreja ouve pregações pensando em jovens, certo? Por vezes a igreja ouve pregações pensando em casais, certo? Por vezes temos aqui pregações pensando em adolescentes ou até crianças no mês de outubro. Mas hoje eu quero fazer uma pregação, trazer uma palavra da parte de Deus aos adultos, aqueles que já estão passando dos 45 anos para frente, né? Se eu perguntar aqui quantos têm mais de 45 anos de idade, eu sei que as mulheres não vão levantar a mão, mas os homens, levantem aí quem tem mais, 45 para mais, isso. Eu quero te chamar nessa noite a refletir sobre algumas áreas importantes da vida. E a minha pregação hoje é conselhos para quem começou mal e quer terminar bem. Esse é um anseio de nós todos quando a idade vai chegando, né? Se puder abaixar um pouquinho o som, por gentileza. Gênesis 25, do versículo 1 indo até o 11. Desposou Abrão outra mulher, se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz a Nisrã, Joquzã, Medã, Midian, Isbaque e Zoá. Joquzã gerou a Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim e Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efa, Efer, Enoque, Ábida, Elda. Todos esses foram filhos de Quetura, quer dizer, do casamento de Abraão, já quando viúvo, já na última etapa da sua vida. Versículo 5, Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em sua vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Em outras palavras, a pior terra, o pior da terra. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. O campo que Abrão comprara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abrão, Sara e sua mulher. Depois da morte de Abrão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Ber-la-Roi. Senhor Deus, pedimos que a Tua palavra pregada e anunciada nessa noite venha trazer desafio para os nossos corações. Independente da etapa da vida em que estamos, Senhor, sejamos desafiados por Ti para a vida, sejamos desafiados por Ti, ó Deus, a novas etapas, inclusive na vida espiritual, na vida com Deus. Que seja assim, Senhor, a Tua palavra entre em nossos corações, em nossa alma, em nossos ouvidos e faça morada. E saiamos aqui, Senhor, animados para a vida, animados para pôr em prática aquilo que ouvimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Todos nós estamos escrevendo a história da nossa vida. Todos nós estamos escrevendo nossas biografias. Todos nós, a cada dia, estamos passando um dia a mais nesse enredo que tem começo, meio e fim. Há pessoas que na sua história de vida começam bem e terminam mal. Conheço, por exemplo, muitas pessoas que começaram bem e terminaram mal, ou outros que começaram bem, mas estão indo para terminar mal a sua vida. Há quem começou bem um casamento e vai terminar mal por uma série de razões e escolhas que fez na vida. Há quem começou bem na empresa e vai terminar mal. Aliás, começar bem e terminar mal é muito comum, inclusive nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, encontramos aqui Saul na Bíblia Sagrada, que começou como rei abençoado por Deus, escolhido por Deus,
e termina amaldiçoado pelo Senhor por causa de uma série de desobediências, e a sua vida se vai. Podemos citar Salomão, o homem mais sábio de toda a sua geração, e a Bíblia diz que não haveria ninguém mais sábio do que ele. No entanto, pertinho da sua morte, antes de um final de arrependimento, de conserto com Deus, ele se tornou um apóstata, um nécio, alguém que levou a vida com desvalia, enlouquecido, ensoberbado por tudo que ele havia conquistado. E nesse descaminho, a sua vida virou um inferno. Ele inclusive chegou a oferecer alguns de seus filhos em sacrifícios a deuses pagãos. Acabou perdendo toda aquela áurea de sabedoria que Deus tinha lhe dado. Depois, no final da vida, ele conserta isso, mas essa mácula fica na sua vida. Podemos encontrar pessoas na Bíblia Sagrada, ou na história, ou pessoas que você mesmo conhece, que começam bem a vida, começam bem a sua existência, começam bem em muitas áreas da vida, mas chega um momento na vida que a vida vira um rei Midas ao contrário, rei Midas lá da mitologia grega, que tudo que tocava virava ouro, e de repente chega uma época da vida que tudo que toca vira esterco, porque já não dá mais, são decisões erradas, como por exemplo Manassés, Acabe, Pilatos. Esses começaram mal e continuaram mal, terminaram piores ainda, como Herodes, como Anás e Caifás. Também encontramos pessoas na Bíblia que começaram bem e continuaram bem, começaram bem e levaram uma vida com serenidade. Encontramos, por exemplo, a figura de Cornélio no Novo Testamento. Encontramos a figura de José do Egito, ou de Daniel, o profeta, no Velho Testamento, que começam bem e continuam bem até o fim da vida, e vão. Agora, existem pessoas que começaram mal e terminaram bem. Esse é um desafio para todos nós, porque não há uma área na vida que eu e você não precisamos melhorar. Não há uma área na vida em que nós não venhamos a nos identificar com Abraão, que começou mal e terminou bem. Pois bem, nós encontramos Moisés, que começou mal, terminou bem. Começou como assassino justiceiro e terminou como o líder da libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Encontramos o apóstolo Paulo, que nos seus momentos de soberba, orgulho, violência, foi cúmplice, foi um dos mandantes da morte de Estevão. E depois ele se converte a Cristo e termina como um ícone para nós os cristãos, aquele que, inspirado por Deus, traz inúmeras orientações para a igreja de Cristo. Nós encontramos, por exemplo, o ladrão da cruz, ao lado de Cristo, aquele que se converte na última hora. Levou uma vida ruim, com certeza até aquele momento, e ali, naquele instante, ele se converte a Cristo. Ele reconhece o seu pecado e reconhece a inocência de Cristo e reconhece a justiça de Cristo. E aliás, tem dois fatores sobre o ladrão da cruz, que quando eu falo sobre ele já me lembro deles. Primeiro é que a gente pensa que muitas pessoas vão estar no céu e não vão estar, e na verdade não estarão. E alguns que a gente não imagina que estarão lá, vão estar. Por exemplo, esse ladrão que estava ao lado da cruz e reconhece o seu pecado e reconhece que precisa de misericórdia, e numa confissão pública ele reconhece Cristo como inocente e como a justiça encarnada. Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No último minuto da prorrogação, ele tem o seu encontro com Jesus. Esse é o primeiro fator. Segundo fator é interessante. Todos nós um dia vamos entrar no céu. Todos nós um dia chegaremos lá. Espero. Estamos aqui vivendo
a vida para isso. Estamos aqui vivendo para Deus, pensando nisso. Todos nós chegaremos lá e vamos encontrar com Jesus já glorificado, já lá. Agora, o único que entrou junto com Jesus foi o ladrão. Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu imagino a cena, Jesus entrando e esse ladrão da cruz entrando do lado dele assim, e de repente um anjo dizendo: ô moço, cadê o crachá? Né? Ele diz: não, eu estou junto com o chefe aqui, né? E lá ele me prometeu, eu entraria com ele aqui. E lá está ele para dizer: eu fui o único que cheguei aqui junto com ele, junto com Deus, junto com o Senhor Jesus, após a sua morte. Bom, essa noite eu quero falar exatamente sobre isso. Pessoas que de repente começaram mal em alguma área da vida, casou mal e diz assim: o que começa mal sempre vai terminar mal mesmo, e que se leve assim, até onde der. Ou então escolheu mal a profissão e fica dizendo: se eu pudesse voltar atrás, eu iria pensar diferente, fazer diferente, outras escolhas eu iria tomar. Ou então tomou decisões equivocadas na vida e depois, alguns anos depois, fica dizendo: agora é tarde demais para mudar. Ou então alguém que estragou a vida com o pecado e diz: para mim não tem mais jeito. E aí, você fica se culpando por isso, de que desperdiçou os melhores anos, quem sabe da juventude, da adolescência, desperdiçou oportunidades espirituais, desperdiçou dinheiro na vida, desperdiçou bens, gastou mal, negligenciou a companhia dos pais, ou então negligenciou servir a Deus, os ministérios na vida do povo de Deus, desperdiçou tempo de vida. E hoje pergunta: será que há uma chance de reverter isso? Já que eu comecei mal, será que há uma possibilidade de eu mudar o curso da minha vida? Eu afirmo, inspirado na vida de Abraão, nas escrituras sagradas, que há chance sim, há possibilidade sim. Você pode reverter tudo isso e terminar muito bem para a glória de Deus. Você pode dar uma virada na sua vida e terminar, pela graça de Deus, colhendo lauréis de decisões abençoadas que você pode tomar hoje, independente da idade em que você está. Abraão, no texto em que lemos, já está com idade avançada, 175 anos de idade. Pois bem, ele tinha começado mal a sua vida. Ele começou como um idólatra, filho de idólatras, filho de um sacerdote de deuses pagãos, na pior terra que existia, a terra dos caldeus. E é de lá que Deus o tira, e ali começa a sua vida, mas começa entre tropeços também. Mesmo conhecendo a Deus, ele ainda tem um caráter fraco, é um homem covarde, é um homem mentiroso. Este é Abraão. E inspirado na vida de Abraão, eu quero tirar 3 conselhos aqui que podem nos fazer mudar o curso da vida para que terminemos bem. E se você está bem, pode terminar melhor ainda. O primeiro conselho: quando não puder investir em quantidade, invista em qualidade. Dos versículos 1 até o 4, nós encontramos isso. O Abraão chega a uma idade da vida que os filhos do primeiro casamento da Sara, que já havia morrido, já estão formados, já estão para a vida, e ele diz: eu quero novamente começar, eu quero formar gerações. E com mais de 100 anos, ele está ainda investindo em formar gerações, que era a promessa de Deus para a sua vida. Era a promessa de Deus para o velho Abraão. Quando a gente não consegue mais investir em quantidade, devemos investir em qualidade. Há quem diz: não adianta mais mudar de profissão, porque os melhores anos já se foram. Transforme os próximos anos, nem que sejam poucos, em bem qualitativos. Ou então, dizem: por que mudar de vida agora, se
só falta pouquinho tempo, 10 anos para me aposentar. Ainda dá tempo, com 10 anos você pode fazer muita coisa numa virada de vida. Para que investir no casamento, se a gente levou mal tudo até agora e os filhos já se criaram, já estão bem? Por que mudar alguma coisa agora? Não, você pode mudar, você pode investir e ter um casamento abençoado, feliz, mesmo estando na terceira idade. Para que estudar se eu já estou com mais de 40 anos de idade? Lembro-me de uma ocasião ter assistido um programa de televisão onde um velhinho com 70 e poucos anos de idade, creio que aí por volta dos 76 anos de idade, ele estudou, fez o vestibular, prestou o vestibular e começou a estudar direito. E lá pelos 81, 82 anos de idade ele estava se formando, e aí o repórter da Bandeirantes perguntou para ele, perguntou o que lhe motivou a nessa idade tomar essa decisão. Ele disse: era o sonho da minha vida, e eu não podia passar pela vida sem esse sonho se transformar em realidade. Então estou aqui. E fez assim com o seu diploma de advogado. Quando o melhor da vida passa, a gente corre o risco de ficar sentindo culpa. Ou então uma mistura de culpa com impotência existencial, dizendo agora não tenho mais condições, ou o tempo já passou. Não, viva com qualidade o que tem pela frente. Viva com qualidade aquilo que Deus te dá daqui para frente. O tempo que você tem. Com mais de 100 anos, Abraão se recusa a envelhecer. Ele diz assim: agora começo de novo aqui com a quietura e a vida vai decorrer. Ele se recusa a dizer: estou morrendo. Tem gente ficando velho com 30 anos. Já viram isso? Tem gente cansado da vida com 35 anos. E fica com aquele misto de culpa, de que a alma está envelhecendo, o tempo está passando, o calendário está correndo. Talvez você não possa investir em quantidade nos próximos anos. Talvez não tenha tantos anos assim pela frente, mas que os tenha em qualidade, que desfrute de qualidade, se proponha a recomeçar algo na sua vida. Fiquei feliz esses dias, viajando com os irmãos para uma ministração, quando foi o aniversário da igreja, ouvindo os planos de um irmão, dizendo assim, estávamos juntos no carro, ele dizendo: agora estou reconstruindo a minha vida, agora estou reconstruindo meus planos, agora passei pelos momentos difíceis da vida e estou recomeçando. Essa deve ser uma palavra para nós, não termos medo desses recomeços da vida. Agora tem gente que muito cedo vai ficando velho de alma, velho de cabeça, velho de pensamento, velho de emoções. Sabe, quando você está ficando velho, você sente algumas coisas. Por exemplo, assim, você senta os dentes na picanha, só que aí eles ficam lá, né? Ou então você está andando pela rua, uma pessoa de 50 anos te chama de senhor. Você diz: estou velho mesmo, né? Ou então quando nunca chegou. Sabe aquela pessoa que se gaba assim, dizendo: eu nunca fui em hospital, eu nunca tomei remédio, eu nunca fiz exame. E de repente o nunca chega, e chega tudo de uma vez. Está ficando velho. Sabe quando você está ficando velho? É quando começa a assistir alguns programas de noticiário. Às vezes irmãos chegam assim: pastor, você viu o que deu no Datena ontem? Não vi, eu não assisto Datena. Não assisto a Voz do Brasil, não ouço. Mas você começa a notar. Sabe quando você vai numa festa, todo animado, mas a primeira coisa que você procura quando entra é uma cadeira.
e já puxa aquela cadeira para bem longe do som, assim, já está ficando velho, né? Quando está ficando velho, né? Quando a mulher vai comprar o calçado e não pensa mais no design, pensa no conforto, na jonete e tudo mais. Sabe quando está ficando velho? É quando a gente vai preencher algum formulário na internet assim, e a hora que chega naquela parte, ano em que nasceu, você vai descendo, e tem que descer mais ainda, até encontrar o teu ano, 1950 e pouco, 60 e pouco. Mas eu me incomodo com gente que vai ficando velho mais cedo, vai deixando essa velhice espiritual, emocional, existencial, tomar conta da cabeça, do coração, dos pensamentos. Roberto Marinho começou as organizações Globo com 65 anos de idade. Galileu Galilei se tornou um grande nome na ciência da época aos 73 anos de idade. Caleb, companheiro de Josué, nas conquistas da terra prometida, com 85 anos de idade, ele disse: eu estou forte ainda para ir para a guerra e para voltar dela vivo. Eu estou forte ainda para ir e conquistar o monte que Deus me mostrou há 40 anos atrás. Nelson Mandela, com 72 anos, saiu do presídio e ainda se tornou presidente na África do Sul, levando o país a uma estabilidade econômica e social. Oscar Niemeyer, com 100 anos de vida, ainda sentava na prancheta e fazia os projetos de arquitetura. Há uma frase do pastor Ricardo Gondim, quando ele diz: eu sei que estou envelhecendo no corpo, mas me recuso a envelhecer na alma. Eu quero dizer para você, irmão e irmã, como Abraão, viva com qualidade. Mesmo que não dê para viver com quantidade, viva com qualidade. Isso vai te fazer ir até o final e terminar melhor do que quando começou. Um segundo conselho de quem começou mal e quer terminar bem: policie-se constantemente nas áreas de fragilidade. Veja nos versículos 5 e 6. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, o seu filho, lá com Sara. Aí, uma discriminação. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque. Quer dizer, vocês não podem nem ficar perto do meu filho preferido, enviando-os para a terra oriental. Abraão já tinha cometido este erro, este pecado, há muitos anos atrás. Abraão já tinha quase colocou Agar e Ismael para irem ao deserto e morrerem no deserto, morrerem desidratados, morrerem à míngua no deserto, quando o outro filho, o Ismael, começou a zombar de Isaque, seu filho preferido. Pois bem, o tempo passa, Abraão envelhece, e agora na velhice, quase pertinho da morte, ele está repetindo o mesmo erro da sua vida. Abraão está repetindo o que já tinha sido uma vergonha lá atrás. Repete as atitudes. E tem coisas que precisam ser tratadas em termos de caráter, de postura, de confronto com a verdade, com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor nos ensina para viver. Por vezes a gente pensa assim, a vida mesmo se encarrega de consertar. O cara é assim, desse jeito hoje, mas o tempo vai passar, ele vai melhorar. A tendência não é melhorar. O tempo não melhora muitas coisas, principalmente aquelas relacionadas a caráter. Isso só fica escondido. E um dia pode voltar. Um dia lá na velhice isso pode voltar. O que aconteceu com Abraão? O jovem
é mulherengo e diz assim: no dia que eu casar, tudo se resolve, afinal, depois de casar. Não, o problema continua depois. Ou então, o empresário que é trapaceiro diz: eu só estou usando esses meios aqui para tirar um pouco o pé da lama, depois eu me aprumo e aí eu vou ser honesto. Não vai. A Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. O homem é mal-humorado, desumano. E alguém diz assim: quando ficar velhinho, ele vai ficar bonzinho, né? Não, ele piora. Ele piora. As nossas atitudes imaturas na adolescência tendem a se repetir na idade adulta. As nossas atitudes imaturas da idade adulta tendem a se repetir na velhice, na terceira idade. Escute isso: sabedoria não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade. E maturidade não tem a ver com tantos anos que você já viveu, mas como você se policiou nesses todos anos vividos. É por isso que existe alguém com 20 anos de idade com maturidade, e vai existir de repente alguém com 80 anos de idade sem maturidade. Então, é preciso constantemente policiar as áreas de fragilidade do nosso caráter. Isso é um conselho para todos nós os crentes, para nós líderes, para nós pastores, para todos nós pais, esposos e esposas. Preciso policiar as áreas frágeis do meu caráter, da minha personalidade, do meu temperamento. Preciso trabalhar pela maturidade dessas áreas, para que eu não seja pego no contrapé, em algum tempo no futuro, como foi com Abraão. Porque, preste atenção nisso, chega uma época da vida em que o caráter e a circunstância se trombam. Se você tem o caráter forte, você vence as tentações da circunstância. Se você está fragilizado e não construiu o caráter ao longo da vida, as circunstâncias abocanham. Você perde essa luta. Se ao longo da vida você alimentou e nutriu e fortaleceu o seu caráter e policiou as áreas frágeis da sua personalidade, do seu temperamento e do seu caráter, você vai melhorar e vai terminar bem. Termina bem a vida. Você pode ter até tropeços de repente no passado. Você pode ter vivido até tropeços em algumas áreas no passado, mas corrigindo isso, confrontando isso e também policiando isso, você terminará bem. Entendeu isso? Na vida de Abraão ele não conseguiu fazer isso. Ele terminou bem, mas com esta falha. Um terceiro e último conselho: entenda que as pequenas atitudes de hoje trazem incontáveis desdobramentos futuros. Os versículos 7, indo até o 11, nos fala algumas coisas aqui sobre quem Abraão gerou, como ele viveu. E eu posso resumir esses versículos dizendo o seguinte: ele nasceu como todos os homens da sua época. Ele viveu como homens da sua época. E ele morreu como todos morreram. A Bíblia termina dizendo: ele morreu e aí foi sepultado com os seus. Nada de extraordinário aconteceu na vida de Abraão. Entenda, pequenas coisas, a somatória de pequenas atitudes. Aquilo que você faz hoje pode estar somando para lá no futuro tudo ter melhorado, tudo terminar bem. O que acontece entre esta fatia de tempo, desde que nascemos até o dia da nossa morte, talvez não seja espetacular para a maioria de nós aqui dentro. É um tempo comum para a maioria de todos nós, é um tempo normal. Talvez você nunca vai sair na capa de uma revista Veja
talvez nunca vai ser um popstar, talvez nunca vai ser famoso mundialmente ou nacionalmente naquilo que faz. A grande maioria de nós vai passar pela vida, eu diria que num determinado princípio, colocando engrenagens em funcionamento, para que a próxima geração e depois a outra venha colher frutos de algumas decisões que tomamos aqui hoje, mas que são, aos olhos do agora, são decisões pequenas, são fatos não brilhantes, não são coisas que vão aparecer demais, não. De repente você vai levando uma vida no cotidiano, uma vida simples, uma vida como Deus a deu, e vai colocando essas engrenagens em funcionamento de forma que dali, algum tempo, quem sabe dali a 100 anos, 150 anos, alguém vai estar colhendo fruto das suas decisões hoje. E às vezes a gente pensa exatamente o contrário: por que eu vou me esforçar se amanhã ou semana que vem eu não vou ver os frutos do meu trabalho, do meu esforço? Por que eu vou orar por tal pessoa se ela já endureceu o coração? Deixa isso na mão de Deus. Por que eu vou lidar com meus filhos rebeldes? Deixa isso, eu vou empurrando com a barriga para ver aonde isso vai dar. Não, continue a lutar, continue a colocar engrenagens hoje em funcionamento, mesmo que você não veja o final de tudo isso. Mais importante não é que você vai ter um brilho, um reconhecimento, uma fama, mas que você termine bem e abra oportunidade para outros viverem bem, inclusive na sua geração que vem pela frente. Quando olho para a vida de Abraão, vejo que ele nunca fez nada espetacular. Por exemplo, ele não foi um herói de guerra como foi Josué. Ele não foi um profeta de milagres como foi Elias. Ele não foi um missionário levando o evangelho a países que não ouviram o evangelho como Paulo foi. Ele nunca fez o chão tremer. Talvez o momento mais impactante na vida de Abraão foi no Monte Moriá, onde quase ofereceu seu filho Isaque, mas também foi sem público. Uma vida simples, normal, comum. Mas o que faz então Abraão ser Abraão? O que faz Abraão ser o pai na fé? O que fez Abraão ser chamado amigo de Deus? O que fez as gerações de Abraão serem abençoadas, ao tal ponto que depois de Isaque vem os patriarcas, e de um dos patriarcas vem a descendência de Jesus, e Jesus entra na história, e hoje nós estamos aqui por causa de Cristo, porque um dia lá, milhares de anos atrás, Abraão estava disposto, na simplicidade da vida, do cotidiano, a atender a Deus. Uma vida simples, normal. O que faz ele ser ele, o Abraão, é que ao longo da vida, em pequenos detalhes, ele foi obedecendo a Deus, foi melhorando a sua vida, melhorando a sua comunhão com Deus, foi vivendo para Deus, foi tomando decisões simples, mas que foram movendo a sua vida para ser usada por Deus. Eu quero dizer com isso que, se você hoje se preocupa com seus relacionamentos melhorando, com certeza isso terá desdobramentos futuros para o seu bem. Então preocupe-se sim com as suas escolhas, elas estão gerando desdobramentos para o futuro. Preocupe-se sim com o seu ministério, eles estão gerando desdobramentos para o futuro. Alguém disse um dia: pastor, eu quero deixar o ministério porque não vejo frutos. E aí imediatamente me veio a figura de Noé. Noé pregou durante 120 anos que haveria condenação e juízo de Deus. Sabe quem se converteu? Ninguém.
em 120 anos de pregação. Ele foi fiel à pregação. Ele foi fiel ao que Deus lhe deu. Só que depois, quando começou a chover e a porta da arca se fechou, o mundo entendeu a mensagem de Noé. Seja fiel. Você está gerando engrenagens para desdobramentos que você nem sabe como serão no futuro. Suas atitudes hoje colocam em funcionamento algumas coisas que talvez daqui algumas décadas se vá colher os frutos disso. Quando Abraão morreu, Deus abençoou o seu filho Isaque. E aí de Isaque começa uma série de desdobramentos que Abraão nem vê. Por isso ele é chamado, por esse motivo, pai da fé. Porque ele não enxerga com esses olhos aquilo que ele semeou, aquilo que com a simplicidade da vida ele criou. Um dia, numa atitude simples, uma mulher chamada Ruth saiu de dia para colher trigo, onde os semeadores ou os segadores deixavam cair o trigo ou deixavam pequenos lugares sem colher, e aí ela sai, e ali ela encontra com Boaz, que depois ela se casa com ele. Deus aí, de uma forma maravilhosa, forma a família de Boaz e Ruth, que depois gera Davi, que depois dessa descendência vem o Senhor Jesus. Aí você fica pensando, uma tarde, uma decisão de sair e colher trigo. Um dia André chamou Pedro e disse: eu creio que encontramos o Messias, venha e veja, vem para cá. Mal sabia ele que Pedro se tornaria o grande apóstolo, que levaria milhares de pessoas à conversão a Cristo. Um dia Ananias orou por um jovem chamado Saulo, que todos tinham medo dele, revoltado. Mas agora Deus fala: Ananias, vai e ora por ele, porque ele será um vaso usado por mim. E aí ele ora por Saulo. Daquele momento em diante, Deus começa a usar Saulo. E Paulo, assim chamado entre os gentios, se torna o grande pregador. Ano de 1850. Havia uma nevasca numa cidade da Inglaterra, no interior. E era dia de reunião de oração. E havia um líder na igreja, que morava mais próximo da igreja. Sentiu-se cobrado por Deus a ir abrir o templo e pregar naquela noite, porque ele já imaginava, a nevasca está grande, uma pequena tempestade de neve e o pastor não virá. Então, ele ficou entre abrir ou não abrir, e foi, e pregou uma mensagem simples. Ele era um sapateiro, e ele pregou Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos. E naquela noite passava na rua, porque estava indo para outro lugar, um jovem de 15 anos de idade. E esse jovem entra, porque a neve estava intensa lá fora, ele entra para se abrigar da neve. E ali ele ouve esta palavra simples: converte-se a Cristo. Mais tarde se torna o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, este jovem. Pequenas atitudes na história que geram desdobramentos. Você quer ter um final feliz? Tenha cuidado com o hoje, com as pequenas coisas que você ensina, os modelos de vida que você está construindo hoje, as palavras que você profere hoje, porque você está construindo para o futuro. Nós estamos construindo para o futuro. Lembrando, invista em qualidade. Isso lhe traz jovialidade para o futuro. Policie-se constantemente nas áreas de fragilidade de caráter. Isso faz você terminar melhor lá no fim. Entenda que pequenas atitudes hoje geram desdobramentos imensuráveis no futuro. Quero convidá-lo a ficar em pé. Na velha Grécia, existia uma corrida
chamada lampadedromia. Nome difícil, mas a corrida funcionava assim. Os atletas saíam no começo da noite, cada um carregando uma tocha acesa. E o desafio da corrida era quem primeiro chegasse com a tocha acesa era um vencedor, era coroado vencedor. Alguns chegavam muito pertinho da chegada e não conseguiam manter a tocha acesa, apagava. Outros não tinham a sensibilidade de correr medindo o lado do vento e a tocha se apagava. Poucos chegavam com a tocha acesa no final. Eu vejo que a vida com Deus, a vida cristã é essa corrida. A questão não é chegar primeiro, a questão é chegar com a tocha acesa. A vida de Abraão nos ensina isso. Mesmo começando mal, nós podemos terminar bem para a glória de Deus.